Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar porque essa live vai ficar gravada aí para vocês. E hoje, excepcionalmente, a gente está fazendo de uma maneira diferente os encontros que a gente tem toda primeira e segunda-feira do mês, lá no meu grupo Princípio Vital, onde eu falo sobre o duplo e sobre a teoria do desdobramento do espaço do tempo. Então, por que eu estou fazendo hoje essa live aberta? Essa live, ela tem um propósito de levar o conhecimento ao maior número de pessoas, dado que hoje existe tanta gente sofrendo, passando por dores, por traumas, por doenças, e a informação da teoria do desdobramento do espaço do tempo tem sido, na verdade, difundida de uma maneira errônea e de uma maneira até complicada. O tema não é um tema facilzinho, mas eu vou tentar passar para vocês da maneira mais simplificada possível, tá? O que eu quero com isso, então, é difundir cada vez mais essa informação, sobretudo do conceito do duplo e como é que ele funciona. Como você pode pegar a teoria, uma teoria científica reconhecida, pode ser aplicada na sua vida e como é que você pode conseguir equilibrar vários aspectos da tua vida através do sono. Então vamos lá. Também quero compartilhar com vocês aqui que existem um montão de novidades que eu estou preparando para vocês e um dos objetivos Olá, Ju! Um dos objetivos é que a gente possa se conhecer melhor e que eu possa conhecer a necessidade de vocês para poder criar um conteúdo que seja mais assertivo. Então, lá no grupo Princípio Vital, vai ser publicado depois da live um formulário onde vocês vão poder informar ali, são 5 perguntinhas, é super rápido, onde vocês vão ter a oportunidade de me dar a informação do que vocês estão procurando ali realmente. E também eu vou estar disponibilizando um grupo exclusivo no WhatsApp que vai ter muitas novidades em relação a essa nova etapa do trabalho que eu realizo em relação ao duplo e à teoria, e também alguns mimos muito especiais, como por exemplo, um e-book que está sendo feito e vai ser liberado exclusivamente para essas pessoas que fizerem o cadastro lá no WhatsApp, ok? Então, eu quero explicar para vocês o seguinte: quando a gente faz esses encontros, eu faço uma leitura de um capítulo do livro O Duplo Como Funciona, que é um dos livros do Jean-Pierre. Então, hoje a gente vai ver algumas coisas importantes, que vamos falar de antecipação e o poder do pensamento sobre o planeta. Nesse livro aqui do Jean-Pierre, ele trata como se ele estivesse conversando com uma criança. E foi uma maneira lúdica que ele encontrou de poder passar um pouco do entendimento do conceito do que é o duplo de uma forma mais simples, né? Então, nessa primeira parte, eu vou ler o capítulo 19. A gente vai falar de premonição, de intuição, vamos falar de antecipação e atualização, e eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre esses conceitos. Nós vamos depois fazer uma troca, ok? Que seria uma interpretação, e no final eu vou pedir que vocês deixem então as suas perguntas para a gente poder esclarecer, ok? Então vamos lá. Nessa conversa, o Aurélien pergunta para o Jean-Pierre: você pensa que a cura é perigosa? Uma vez fora do perigo e curado, toda pessoa doente é feliz e as pessoas ao seu entorno também. Mas é claro, quem não se sente feliz ao recuperar a sua saúde, sobretudo depois de uma grave doença? Entretanto, uma cura não é nada mais que uma consequência, pois todo curador, curandeiro, se assume para sua responsabilidade um potencial que pode aniquilar ele mesmo. O anúncio a um paciente da sua curação pode aportar um alívio a este, mas o curandeiro
por si mesmo, se torna o corresponsável de um futuro perigoso, dado que esse doente, satisfeito e talvez curado, não modifica em absolutamente nada os seus pensamentos nem o seu comportamento. E a longo prazo, a sua responsabilidade pode se transformar em infernal e até mortal. E em efeito, eu já sei disso, replica o menino, com um tom de voz surpreendentemente tranquilo. É que as estatísticas oficiais das grandes asseguradoras prevêem que as pessoas vão viver bem menos. O que você quer dizer? Que depois de tudo isso, curar é perigoso, Jean-Pierre? É perigoso somente se o curador deixa de fazer a terapia, se ele ignora a maneira de consertar os potenciais, se ele se encontra em frente a novas dificuldades e já não pode dizer que vem dos seus pacientes. Todo o tempo que dure essa transferência de energia potencial, vive mais ou menos bem. Se ele elimina essa possibilidade, aí então sim. O que você entende por transferência de energia potencial? O que você quer dizer com isso? Porque para eu retirar um potencial perigoso de uma pessoa doente, que assim se curará, mas eu tomo esse potencial para mim. Tem o mesmo sanador que falar com os seus pacientes, que pode abrir a porta de um potencial perigoso se ele não estiver protegida pelo afeto e pela honestidade. Você sabe o que é efeito nocebo? Não. Quando a atualização de um futuro, quando nós gostamos da atualização de um futuro, e aqui vou fazer um parênteses. Atualização, Jean-Pierre diz que é tudo aquilo que a gente vive no nosso presente, né? Para quem não sabe, presente, passado e futuro são 3 realidades que estão ocorrendo ao mesmo tempo. Então, quando eu faço a atualização de um futuro, eu estou vivendo no meu presente. Então, a atualização é isso, é viver no presente algo que já foi previamente criado. Então, quando nós gostamos da atualização, nós chamamos de efeito placebo. Quando ela é nociva, chamamos de nocebo, o que em latim significa fazer mal. Também existe uma grande desinformação a esse respeito. Foram feitos vários experimentos às cegas, né? As pessoas não sabiam, para testar novos medicamentos, e se faz até hoje. E se dá bons e maus medicamentos, ou seja, falsos e bons medicamentos a grupos de pessoas que ignoram a realidade do que estão tomando. Então, Charles responde, eu entendo como funciona, um médico também ignora o que está dando, e dessa maneira, todos os doentes tomam, sem saber se está tomando água com açúcar. O que ocorre em realidade é que ele atualizou um potencial saudável já existente. Existem outras pessoas que sofrem os efeitos secundários bastante antes daqueles que tomaram verdadeiro medicamento. Como é que é possível explicar isso? Se a pessoa nem tomou o medicamento e sofre efeitos secundários. Encontrar uma formação exata, o que aconteceu foi que elas encontraram uma informação exata, mas dessa vez o potencial que foi atualizado pode ser perigoso e às vezes mortal. Como é que você pode explicar um resultado tão ruim quando um perigo nem existe num grupo de pessoas que tomam o verdadeiro medicamento? Os laboratórios chamam isso então de efeito nocebo, a este efeito surpreendente e que muitas vezes escondem a verdadeira existência. E aí o Aurélien diz, mas segundo você, se trataria de um mau futuro coletivo ou que extraemos totalmente a informação que necessitamos como queremos? O que acontece? Se trata de uma má transferência de energia potencial. Dessa maneira, esta explicação permite entender o contágio.
Uma epidemia, por exemplo, se desenvolve rapidamente porque utiliza esse efeito nocivo. Um vírus ou uma bactéria que normalmente não faz nenhum mal podem ser mortais se o seu portador tem medo de ficar doente. Este medo é o que se transforma na causa real da doença, porque para abrir as portas de um futuro perigoso, basta conter um pensamento semelhante ao que foi criado esse potencial. Essa é a relação obrigatória entre a tentação e o pecado, segundo o sentido grego dessa última palavra. Então, o que podemos dizer sobre os confessores, os psicólogos e terapeutas? Segundo você, com a sua absolução ou com sua análise, eles tomam para si os pecados dos seus pacientes, no sentido grego da palavra? Pois sim. E nossos dirigentes políticos também. E esses multimilionários que estão sob o domínio do nosso futuro, e o qual dissimuladamente manejaria a todos nós através de um intercâmbio de informações parasitas. Dirigentes ou dirigido, governante ou governados. Cada um pode beber as informações do seu duplo, que nunca estão filtradas pela nossa hierarquia humana. O nosso duplo, é quem sabe dos futuros potenciais e os mais perigosos para nós mesmos. Então, Aurélien pergunta, nós podemos então criar futuros potenciais adaptados ao nosso corpo e aos nossos próprios problemas? Claro, mas isso não é suficiente, porque nós vivemos em uma coletividade e podemos atualizar um futuro existente, fabricado por qualquer pessoa, durante os 25 mil anos do ciclo do desdobramento. Como este ciclo agora está chegando ao seu final, nos oferece um potencial terrível. No futuro, foram criadas muitas possibilidades que nunca foram atualizadas no presente. Nos dias de hoje, como nós não temos mais essas portas corta-fogos ou as barreiras que o tempo nos exige, a humanidade está despertando potenciais perigosos, ocultos, desde milênios atrás, abrindo tudo isso que estão armazenados nas trevas do futuro. Jean-Pierre costuma chamar o futuro como trevas, porque normalmente não são onde estão os nossos duplos. Seria estranho que a fúria do nosso planeta, quando se trata somente do resultado da atualização de futuros catastróficos, levados ao final por nós nos nossos dia a dia. Parece, no final das contas, bastante difícil ver a relação, por exemplo, entre a chateação de um homem com a sua mulher e a inundação numa casa em alguma outra parte do mundo. Então Jean-Pierre responde: um pensamento ou uma palavra violenta desencadeia no futuro um efeito nocebo. Mais adiante, só basta a gente atualizar esse potencial. Sendo assim, uma pequena chateação atrairá uma importante consequência já existente no futuro. Isso sem falar nos ciclones, nos tornados, nos maremotos, que podem ser desencadeados somente pela violência do próprio povo. Os pensamentos são muito mais destrutores do que o que a gente acredita. E se nós utilizarmos no sentido inverso? Você não pode nem imaginar a força. Na Ilha da Reunião, um rio de lava rodeou uma igreja, porque os fiéis gostavam muito desse lugar. Ah, mas espera aí, isso aí foi uma casualidade. Se os duplos são capazes de desviar um rio de lava, por que não seriam capazes de parar uma erupção vulcânica antes que caia essa lava? Ou o seísmo antes de um tsunami? A modificação de um eixo de rotação das terras antes dos movimentos tectônicos, as explosões solares?
Os nossos pensamentos modificam a natureza que está ao nosso serviço, modificando dessa maneira o seu potencial. Dessa forma, as catástrofes nunca são naturais. E então o pai do Aurelien protesta: é impossível analisar as consequências futuras de cada um dos nossos pensamentos, Jean-Pierre. Somente o nosso duplo pode corrigir um potencial nocivo antes de que esse possa ser atualizado por qualquer pessoa que seja. Ao contrário, segundo esse mesmo processo natural, podemos ser os criadores da felicidade dos demais sem nunca ter visto e nem conhecido nenhum deles. Quando se fala, quando se fala de que somente o duplo tem essa capacidade de corrigir os potenciais futuros, é que quando a gente vai dormir e a gente faz um bom adormecimento e uma conexão com o duplo, ele então consegue fazer esse filtro, limpando todos aqueles potenciais futuros que não nos servem ou não nos servem para o nosso propósito ou que são maléficos para nós. Então Charles diz, mas não me diga isso. Além do mais, você vai contar com toda a tua segurança pessoal habitual. Me diga então o que fazer com essa segurança, simplesmente porque eu nunca duvido de uma resposta que eu todavia ainda não conheço, mas que provavelmente vai chegar, dado que eu pedi. Desencadear uma intuição pode efetivamente dar a sensação de ter a resposta para tudo. Você deveria tentar, você vai se alegrar com o resultado. Toda vez que a gente tem uma intuição, a gente já tem uma resposta de algo que a gente ainda sequer perguntou. De momento eu prefiro te perguntar, ainda que tenho muitas dúvidas em relação à resposta. Por que um pensamento agradável destrói um potencial desagradável? Um pensamento agradável para uma pessoa que você, por exemplo, está cruzando na rua, é suficiente para desencadear um potencial agradável. Essa pessoa poderá atualizar um futuro simpático quando o pensamento seja da mesma índole. Ela sentirá imediatamente uma grande alegria sem saber por quê. Lá no grupo eu costumo falar para as pessoas de testarem fazer um pensamento benevolente diante de alguém que não conhece, por exemplo, numa repartição pública, em algum lugar onde você não conheça. É instantânea a reação da pessoa justamente por esse futuro simpático que é atualizado. Então ele retruca, e por quê? O que é que produz um pensamento desagradável? Produz que permite atualizar um futuro desagradável que desencadeia imediatamente uma reação de defesa. Você pensa, sem razão, que se trata de uma antipatia espontânea. O conhecimento desse mecanismo simples permitirá solucionar a maioria dos problemas na Terra. Isso não é uma utopia, é uma lei. Estão me ouvindo? Dê uma pausa aqui no meu vídeo. Me deem aí no Instagram. Sim? Não é uma utopia, senão uma lei que se faz presente devido ao final de um ciclo de desdobramento. Que final? O final dos tempos ou o final do tempo do desdobramento. Os tempos, presente, passado e futuro, estão separados segundo ciclos imutáveis de 25 mil anos. Ao término dessa separação, que é justamente o que a gente está vivendo agora, que se fala de final dos tempos, da separação do joio e do trigo, é porque todas as perguntas dos nossos duplos e dos futuros que nós construímos estarão sendo unificados. Enquanto isso, bons ou maus, todos os potenciais estão acessíveis, todos, não existe mais barreira e todos nós podemos acessar qualquer futuro potencial. Disso resulta que a felicidade atrai a felicidade e que o simples fato de considerar uma pequena desgraça atrai a fúria do futuro.
E o Charles então faz uma brincadeirinha. Ou seja, que para não criar nada mal no futuro, a gente teria que ser um descapacitado mental. Se o ignorante participa na desinformação, a bobeira também faz isso, não é? Não no futuro. Uma pessoa simples de espírito não aporta nenhum pensamento válido, somente uma necessidade de afeto. Desta maneira, ele não precisa fabricar um potencial, porque o seu intelectual ignora e nunca vai atualizar. Jean-Pierre diz que as pessoas que têm discapacidade mental, e Alzheimer, que essas pessoas são grandes bênçãos na nossa vida, porque essas pessoas não têm a capacidade de criar nenhum potencial negativo, todo o contrário. Quando a gente está perto delas, a gente vai estar se beneficiando da energia que essas pessoas transmitem. Então lhe pergunta: que faríamos no nosso mundo com pessoas descapacitadas mentalmente em cada esquina das nossas ruas? Nós faríamos maravilhas no mundo. Alguns povos africanos, chamados primitivos, acolhiam essas pessoas como se fossem deuses. Eles tratavam com grande respeito. Nós lhes perseguimos. E até mesmo no ventre da sua mãe. O nosso mundo literalmente rejeita todos os descapacitados. Quantas pessoas vivem invejando os demais e não se dão nem conta de que desta maneira elas estão destruindo a si mesmas? Você sabe como se orientam os morcegos? Eles são animais cegos e enviam ondas e captam seu eco. Nós fazemos o mesmo com o futuro. Enviamos perguntas, mas captamos as respostas que os outros construíram. Então, dessa maneira, não é de estranhar que a todo momento estamos dando cabeçadas contra a parede, uma e outra vez. Então, sem esse conhecimento do tempo, a ciência e a religião se confundem no meio do caminho. Há milhões e milhões de potenciais escondidos nas trevas. E enquanto temos um pensamento semelhante ao que já foi fabricado no futuro, podemos atualizar as suas consequências imediatamente. Às vezes são beneficiosas, mas outras vezes são muito perigosas. Bem ou mal, positivo ou negativo, a modo de conclusão, a ciência e a religião se parecem muito, não te parece, Jean-Pierre? Tanto a ciência como a religião foram construídas sobre postulados de aparências lógicas, mas não verificados. E tentam nos fazer pensar que estamos sobrevivendo da melhor maneira possível. A teoria do desdobramento permite que as pessoas que querem hipóteses comprováveis, por fim, poder entender que o tempo se divide em presente, passado e futuro. E isso nos permite, entre outras coisas, estar à escuta da nossa vida diária. Entretanto, essa escuta é tão rápida que não somos conscientes dela. Sem que nos demos conta, utilizamos os momentos em que o nosso corpo nos submerge no inconsciente. Há pessoas que tentam buscar conscientemente esse estado de consciência que se modifica por meio de transe, de bailes, de músicas, de jejum, de hipnose, para poder captar aquilo que eles pensam que está no futuro. E aí ele pergunta, mas isso não é o que fazem os xamãs e os bruxos? Jean-Pierre responde, devido às aberturas do futuro que estão abertas de impar em par, todo mundo agora é xamã ou bruxo ao final do ciclo de um desdobramento dos tempos. A vidência e as premonições são o nosso pão de cada dia, se você souber usar. Hoje em dia,
excepcionalmente aquele ou aquela que não recebe nenhuma mensagem do futuro. Hoje, Edgar Cayce passaria totalmente desapercebido. Edgar Cayce, você está falando daquele vidente que no princípio do último século surpreendeu o mundo médico? Exatamente. Edgar falava de viagens a um tempo diferente do nosso. Olha só. E ele se colocava num estado de auto-hipnose ou de inconsciência para poder dar diagnósticos precisos e levar a cabo tratamentos eficientes. Ele também diagnosticou doenças e descobriu bactérias que somente se conheceram e foram estudadas depois da sua morte. Durante o seu estado de transe, pertinho do sono, ele devia provavelmente utilizar as aberturas temporais para captar as informações. Uma pessoa assim não se encontra todos os dias, pois Jean-Pierre responde, não se engane. Hoje em dia encontramos esse tipo de videntes em todos os lados. Também existe uma extensa literatura escrita sobre os channelings, que são os canais, que estão, na verdade, em contato direto com os seres perigosos. São habilmente manipulados com o fim de poder manipular a sua vez. Hoje em dia, qualquer um pode fazer chegar esse tipo de informação premonitória, basta querer. Então, o que fazemos? Nós temos que fugir deles? Não. São muito úteis em casos de urgência. E o duplo vai sempre um segundo adiante das informações parasitas. Está o exemplo da pessoa que foi convidada à casa de um amigo e ele ouviu umas interferências na rádio. Pensou que a criança estava se eletrocutando. Avisou aos pais. Os pais se precipitaram e foram no quarto da criança, que estava metendo na boca, ia meter ainda, uma tomada de eletricidade. Este homem, em contato com seu duplo, havia adivinhado o perigo de maneira instintiva. Assim se explica as premonições. Mas com certeza ele deveria ser eletricista. Essa não é uma competência da matéria física. Simplesmente é uma intuição necessária. Por exemplo, um cirurgião veio às nossas formações e ele conseguiu então desenvolver o controle das suas intuições. Um dia ele estava na rua e viu na calçada um ciclista que acabava de sofrer um acidente. Sem tempo para pensar duas vezes, ele pegou a sua navalha, abriu a garganta do pobre desgraçado e desta maneira salvou de morrer asfixiado. A sua intuição não fez senão melhorar os seus conhecimentos cirúrgicos. Mas, peraí, Jean-Pierre, você quer me fazer crer que qualquer pessoa pode fazer andar um relógio, ler as cartas ou ler a borra do café? Só aquele que tem medo desses fenômenos os evita. É, na verdade, uma proteção. O problema é que ninguém sabe como controlar aquilo que termina de se denominar como paranormal. Dessa maneira, aquele que se maravilha com aquilo que não entende, acaba por tomar todo mundo, tudo que acontece como um fato, e termina em uma seita antes de se dar conta de que isso transformou, na verdade, esquizofrênico. Esquizofrênico, Jean-Pierre dá esse nome para todas as pessoas que estão totalmente parasitadas pelo futuro. E aí o Charles complementa. E os gurus? Como funciona? Como a maioria dos videntes, médiuns patenteados ou canais, um guru não é mais do que um servidor das trevas que o iluminam. Esse profeta infernal é todavia mais negro que os seus próprios guias, que ele toma por iluminados. Ele antecipa as perguntas que lhe sugerem as trevas
para transformá-las em verdades. Na verdade, ele está sendo uma marionete na mão do futuro. E vocês pensam que o futuro quer que pense algo antes mesmo de que vocês tomem consciência. É fácil, dado que a antecipação é uma lei vital ignorada por quase todo mundo. E essa lei, Jean-Pierre, foi provada? Existem experimentos que demonstram isso perfeitamente. Experimentos do professor Libet, que é um tempo médio de antecipação entre 0,4 e 0,7 segundos, foram confirmados por um diagnóstico médico por imagens que a informação, definição, chega à nossa mente antes mesmo dela tomar consciência. Então ele explica. Utiliza até esse diagnóstico por imagem, utiliza a técnica de ondulação, scanner ou outro meio. Entretanto, a medicina clássica desprecia totalmente a influência das ondas que recebe o nosso corpo. Hoje em dia, não é possível visualizar a parte do cérebro que se ativa somente pela vontade de levar a cabo um gesto em concreto. Não entendi. Tendo isto localizado, se podia demonstrar a antecipação. Por exemplo, você decide levantar um braço, porque os teus neurônios já decidiram que você faça isso, inclusive antes que você tome consciência. O único problema é saber se é você o que está ordenando o seu cérebro ou outra pessoa. A saber que o fato de você levantar o braço não faz mal, pode estar mantendo a mão em um potencial detestável. Então, como você sabe que levantar o braço não faz nenhum mal, mas só que você pode estar metendo a mão em um potencial detestável. Mas como é isso? Me explique mais. Pense em todos os que levantaram o braço dizendo "Heil Hitler". A causa desse simples gesto, eles foram corresponsáveis de milhões e milhões de mortos. Ah, Jean-Pierre, você está exagerando um pouco. O que você diz então dos que fazem o sinal da cruz? Estas pessoas podem atualizar os potenciais criados por gerações de pessoas supersticiosas e que pensam, dessa maneira, chegar até mais próximo de Deus ou dos seus desejos. Com um sorriso de satisfação, Charles tira um pêndulo da caixa e fala: "Vamos ver quem manda aqui. Você acaba de me falar que o cérebro recebe informações antes mesmo de que eu me dê conta disso. Você está vendo? O pêndulo está girando sem que eu pense em nada. E o pêndulo está girando super rapidamente. Você diz que crê ter uma explicação para esse fenômeno? Você crê que você não pensa em nada, mas na verdade isso só quer te demonstrar a você mesmo que gira sem que você pense em nada. E o futuro te demonstra imediatamente que esse potencial existe. Milhões de pessoas fazem girar os seus pêndulos para provar o que elas pensam de verdade. E onde que reside o perigo nisso? Com o conhecimento da antecipação, se pode decidir que você recebe informações do futuro antes sequer de você ter consciência dele. Entretanto, é você o que atraiu, porque o princípio do teu pensamento fez surgir projetos passados, individuais ou coletivos, todos através de ressonância. Esses últimos desencadearam um potencial no teu cérebro e o teu cérebro atualiza esse futuro antes de que você tenha tempo de terminar o teu pensamento. Te chega imediatamente a necessidade de mover o relógio. É um instinto ou simplesmente um reflexo. O que ocorreu em realidade é que você atualizou um futuro existente por uma abertura temporal, antes sequer de saber. Uma brechinha, uma abertura temporal
essa informação que é transmitida entre os tempos em um tempo imperceptível para nós. Então ele pergunta: você acredita de verdade que eu atuo sobre a matéria? E Jean-Pierre diz: os animais fazem para o seu próprio bem-estar. Você ouviu falar da psicocinésia? Para eles é algo natural. Eles sabem utilizar uma realidade de outro tempo. Mas você, um homem da ciência, você acredita na psicocinésia? Você não está querendo dizer que um animal pode modificar o comportamento de uma máquina? Claro que sim, Jean-Pierre diz. A verdade é que todo mundo pensa que um veículo não tem um estado anímico. E que todo mundo pensa em um veículo que... Para eles é algo natural. Eles sabem utilizar... Só um minuto. Eliane, por favor, tira o seu áudio. Vocês estão ouvindo um retorno, gente, ou não? Tá bem. Claro que sim, a verdade é que todo mundo pensa que um veículo não tem um estado anímico. E que todo mundo pensa em um veículo que não tem. Então, vou repetir aqui. Você não está querendo dizer que um animal modifica o comportamento de uma máquina? Claro que sim. É verdade que todo mundo pensa que um veículo não tem um estado de ânimo, mas outra série de experimentos provam a realidade, ou seja, a influência do pensamento do animal sobre a matéria. Se você colocar um ratinho na entrada de um labirinto, cujos corredores foram todos, menos um, convenientemente eletrificados, adivinha o mais imprevisível? O ratinho quase sempre escolhe o caminho livre de descargas em busca da sua comida no outro extremo. Eu não questiono esses experimentos, responde. Eu sei que são de verdade, mas nós não somos ratinhos. E Jean-Pierre complementa: a antecipação tem a ver com todos os animais, incluindo nós. Uma máquina é só um montão de partículas em movimento, como nós. O ratinho, nos prova que é um excelente físico de partículas. O teu computador transtorna o teu comportamento e você, à sua vez, também perturba o dele. Pense só no seguinte: se o micro-ondas é capaz de transformar as informações vitais dos nossos alimentos até o ponto de desinformar-nos, ou seja, modificar a informação deles, o contrário também seria possível. Quem nunca observou a influência do homem sobre o vegetal? Alguns fazem crescer as plantas maravilhosamente. E o que você quer dizer com esse ter uma boa mão? Uma boa atenção atualiza o melhor futuro. As plantas tiram partido disso. Da mesma maneira, nós poderíamos dar uma informação saudável aos alimentos antes de comê-los ou às máquinas antes de utilizá-las. A bênção dos alimentos antes de comer, por exemplo, pelos católicos, teria então a sua justificativa. Sabendo disso, nós poderíamos associar um pensamento a cada um de nossos gestos. Ah, mas é só o que me faltava. Com as redes elétricas, as correntes, as rádios, os telefones e toda essa enrolação de informações ondulatórias, as tuas informações antecipativas devem ser muito pouco confiáveis. Jean-Pierre diz: os sonos e os tempos chamados de inconsciência nos levam sempre a viagens muito longos e necessários, onde encontramos o melhor equilíbrio possível. Conhecida desde sempre, muito mais potente que a bomba atômica, a aceleração fulminante do tempo nos dá uma grande força a cada instante. Sem sabermos, utilizamos essa bomba do tempo em nosso dia a dia. A desencadeamos cada vez mais como nós queremos,
malgastamos a nossa energia passando mal e debilitamos dessa maneira o nosso potencial de sobrevivência, o qual será precioso depois da nossa morte. Tudo isso soa muito bem, e eu não me canso de escutar você, Jean-Pierre. Mas todo homem com bom senso te diria que se isso fosse verdade, se saberia. E Jean-Pierre diz: é isso o que nos dizem os incrédulos, que nos deixam no desconcerto da sua ignorância. Quantas pessoas estariam, todavia, iluminando-se com as velas se não houvéssemos aceitado a realidade da eletricidade? Tudo o que é vital, gente, se conhece de maneira natural. Não é necessário ensinamentos para sobreviver. Os animais nos demonstram através de um monte de exemplos no dia a dia em que já não sabemos nós decifrar. Um cavalo, por exemplo, se para quando ele sente algum tipo de perigo. Mas quem o monta dá uns açoites nele e ignora esse aviso. Lhe dá com mais força para que ele continue caminhando. E assim, essa pessoa vai ter que afrontar o perigo sem saber que poderia evitá-lo. E surpreendentemente, o Charles adiciona: efetivamente, em Indonésia, os elefantes romperam as suas correntes e escaparam de um lugar antes do tsunami. Ninguém conseguiu explicar isso. Jean-Pierre diz: assim mesmo, avisados do perigo, os peixes fogem antes do maremoto e salvaram a vida dos pescadores que ali seguiram. Encontraram somente algum ou outro cadáver de rato, quando havia milhões e milhões delas. Antigamente, todo mundo sabia que os ratos que abandonavam o barco ainda no porto teriam tempo de prever a tempestade antes que o barco se afundasse em pleno mar. Por que não somos capazes de imitar os animais? Deveríamos ter claro que os que fabricam o nosso futuro são os que se aproveitam da nossa própria ignorância. Eu convido a todo mundo que tem interesse em aumentar o conhecimento a respeito de espiritualidade, a respeito do duplo, da teoria do desdobramento do espaço do tempo, também do entendimento de como funciona o nosso corpo energético e como você pode recobrar o seu equilíbrio em todos os aspectos da tua vida através do sono. A gente vai estar falando, eu vou estar fazendo mais lives sobre alguns pontos em questão. Um deles será sobre o sono, como que você pode aplicar isso no seu dia a dia. Muita gente pode ter ouvido falar sobre o duplo como uma técnica. Não existe técnica. A gente chama de princípio vital o ato do sono, que é um momento onde a gente está fazendo um intercâmbio de informação com o nosso duplo ou com os parasitas, né, que estão no futuro e que tentam de alguma maneira nos manipular. Não por ruindade, simplesmente porque eles necessitam desse princípio vital para poder estar trocando informação. Só que nós, quando encarnamos na Terra, nós temos um propósito Y, né, ou X, e se a gente não estiver em conexão ou fazendo a transferência de informação com o nosso duplo, simplesmente nós estamos captando, estamos absorvendo a energia dentro do nosso corpo, que não é uma energia propícia ou adequada para o meu propósito de vida e para que eu sobreviva melhor. Então, o sono é um princípio vital e a maioria das pessoas não entende a necessidade do sono, acredita que é só um descanso do corpo físico. Então, o pensamento é uma coisa que a gente pode aprender como funciona e beneficiar-nos disso dia a dia. É como hoje uma teoria cientificamente reconhecida pode nos trazer toda a claridade, todo o esclarecimento que a gente precisa para aplicá-la no nosso dia a dia. Jean-Pierre sempre diz: nós não estamos a serviço da ciência, a ciência está a nosso serviço. Então aproveitemos
Não se trata de religião, não se trata de dogmas, você não tem que fazer nenhum tipo de ritual, simplesmente entender como é que funciona a energia do pensamento e qual é a maneira correta de eu ir a dormir. Mas isso vai ficar para uma próxima live. Então eu agradeço a todos os que estiveram presentes. Se você está assistindo essa live depois, pode deixar sua pergunta que eu vou buscar responder o quanto antes possível. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Aqueles que ainda não me seguem, me sigam se isso é um assunto que te interessa. Um beijo e fiquem bem. Pensem em fazer aos demais o que gostaria que os demais pensassem em fazer a você. Gratidão.